Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota falando. E hoje mais uma vez, gente, é dia de contação de história. Eu vou falar para vocês hoje a história de Samuel. Como que foi o nascimento de Samuel. E o compromisso que Samuel ele teve com Deus, tá bom? Então bora lá, vamos lá. Começando um pouquinho falando para vocês sobre a vida dos pais de Samuel. Samuel, antes dele nascer, o pai de Samuel era casado com duas mulheres, porque naquela época se casava no Oriente Médio, até hoje tem lugares em que as pessoas têm várias esposas, mas naquela época o pai de Samuel tinha duas esposas e uma delas se chamava Ana, que é a mãe de Samuel. Então, gente, todo ano o pai de Samuel, o lugar de adoração ao templo, né? E lá no templo ele fazia orações e oferecia a Deus em agradecimento a Deus pela família. Ele oferecia pelas suas esposas e pelos seus filhos. Então, Ana, todas as vezes que ela ia para o templo, ela chorava, porque ela se lembrava que ela não tinha filhos e que ela se sentia tão triste por não ser mãe, né? E pensando também que naquela época em que nasceu Samuel, as pessoas, as mulheres, elas eram valorizadas quando elas tinham filhos. E quando elas não tinham filhos, elas eram tristes. Era uma tristeza para ela, porque os filhos são a herança, né, do Senhor. Assim, Ana, ela se sentia muito triste, infeliz por não ter filhos. E todas as vezes que o seu marido subia para adorar a Deus com a sua família, Ana ia junto, mas Ana só chorava. E então Ana entrou no templo e ela ajoelhou e começou a chorar e a falar com Deus bem baixinho, mas bem baixinho mesmo, a ponto que ele confundiu e achou que Ana estava embriagada. E ele foi lá e chamou a atenção de Ana e falou assim: mulher, por que estás na casa do Senhor embriagada? E Ana contou para Eli que ela não estava embriagada, mas que ela estava com uma tristeza na alma muito grande e que a amargura não saía do coração dela, justamente porque ela via que a outra mulher de seu marido tinha filhos e ela não. Então, assim que Eli, que era o sacerdote, ele conversou com ela e falou para ela assim: e que então seja sucedido todo o seu desejo, aquilo que você tem pedido para Deus, que você possa conseguir. E daí Ana foi embora. Por muito tempo Ana ficou sendo uma mulher triste e amarga por não ter filhos. Mas se passado em um ano, Ana teve um filho, Samuel. E daí ela falou para o esposo que ela não iria para o templo e ela somente iria voltar no templo quando seu filho tivesse maior e que ela pudesse deixar o seu filho lá, para que o sacerdote Eli pudesse ensinar o seu filho a como ser um bom homem, um bom cristão, e também que ele pudesse entrar na escola e aprender como seria ser um sacerdote. Então, Ana ficou em casa e o seu marido Elcana, com a sua outra família, subiu e foi adorar a Deus pela família. Mas já desta vez
ele levou uma outra contribuição de adoração a Deus, porque ele tinha mais um filho, e esse filho era o Samuel. E daí, gente, escuta só, Ana esperou o filho crescer. Quando o filho já estava grande, ela levou ao templo e falou com Eli que ela estava deixando o seu filho para que o seu filho aprendesse a falar, aprendesse a Bíblia e aprendesse a adorar a Deus devidamente. Então, o sacerdote Eli aceitou, né? Aceitou e deixou ele lá. E todos os anos Ana ia até lá, levava roupa para o filho e levava comida, especiaria, e levava coisas para adoração também a Deus, de agradecimento, porque Ana já não era uma mulher que não tinha filho, uma mulher estéril, mas ela estava com o filho. Ela sabia que mesmo assim, que o filho não estava sendo criado por ela, mas ela se sentia feliz em saber que o seu filho ia ser um sacerdote um dia. Então os anos se passaram e lá um dia os filhos de Eli, eles eram rebeldes, eles não respeitavam o pai, ele não respeitava os mandamentos, que era os 10 mandamentos, né? Então, e já Samuel, ele respeitava os 10 mandamentos, respeitava a Eli, porque Eli era como um professor para ele. E daí, porque o Eli, ele ensinava a Samuel como ser um homem adorador e verdadeiro adorador de Deus. E outra também, Samuel aprendeu muitas coisas com Eli, como cuidar do templo, como cuidar da arca do tesouro e tudo mais. E Samuel, ele foi percebendo que Eli já estava velho e que Eli já estava bem dizer, quase cego. Ele não estava enxergando quase nada. Então lá um dia, como Samuel, ele já começou a dormir dentro do templo, junto com o Eli, para que o Eli fosse tratado, para que Eli não tivesse jogado, né? E outra preocupação de Samuel era com as coisas de Deus, com a arca, era como ele tinha que acender as luzes e não deixar apagada, todos os rituais que tinha que ter feito dentro do templo. Então Samuel, ele começou a se preocupar com isso. Aí ele viu que ele já estava velhinho, que não estava mais com condições de fazer as coisas sozinho. Então ele começou a fazer tudo o que Eli fazia. Ele começou a ajudar Eli. E com isso, lá um dia, Samuel estava deitado num quarto ao lado do quarto de Eli, e ele ouviu uma voz chamando ele, Samuel. Aí ele correu até Eli e perguntou: Eli, você está me chamando? Ele falou assim: não, Samuel, não te chamei. Aí o Samuel foi e deitou. E daí, de novo, quando Samuel estava preparando para dormir, quase dormindo, ele ouviu outra voz: Samuel. E daí, ele de novo correu até Eli e falou: Eli, você está me chamando, Eli? E ele falou assim: não, Samuel, eu não estou te chamando, volta a dormir, você já me acordou 2 vezes, volta a dormir, eu não estou te chamando. E daí, de repente, quando foi a 3ª vez que alguém chamou a Samuel, 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 e o Samuel estava quase dormindo e ele acordou de novo desesperado e ele ouviu aquela voz: Samuel, Samuel. Aí o que ele fez? Ele correu até Eli e achou que Eli estava chamando ele de novo. Aí ele chegou e falou assim: Eli, eu estou aqui, você está me chamando? E Eli pegou e falou para ele assim: não, Samuel, eu não te chamei. Mas Eli, ele começou a entender que
era a voz de Deus falando com Samuel. E daí ele falou assim: Samuel, se porventura você ouvir de novo essa voz, você fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E é Deus falando com você, Samuel. E daí Samuel pegou e começou a falar, a dormir de novo. Ele foi deitar, foi dormir, e depois ele ouviu uma voz de novo chamando ele: Samuel, Samuel. Aí ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E daí Deus começou a falar com Samuel várias coisas. Falou sobre que ele estava insatisfeito, que ele estava muito triste com o jeito que os filhos de Eli tratavam a Eli e tratava as coisas do Senhor. Como que os filhos dele se tornou tão rebelde? Os filhos de Eli eram muito rebeldes. Eles se tornaram rebeldes demais. Aí, e daí então, olha, presta bem atenção. E daí o que aconteceu? Deus falou para Samuel assim: Samuel, vou pegar e os filhos de Eli sejam exterminados, porque eles não respeitam o meu mandamento e eles não respeitam a casa do Senhor. Então os filhos de Eli, eles faziam várias coisas que eram horrendas aos olhos de Deus, como tirar coisas do altar, como desrespeitar o pai e outras coisas a mais que eles faziam e que aos olhos do Senhor era totalmente inadequado. E daí, então, no outro dia, Deus pegou, no outro dia, Eli sabia que Deus tinha falado com Samuel alguma coisa e que era para Samuel falar para Eli o que Deus tinha falado com ele. E daí Eli pegou e chamou a Samuel e falou para Samuel: Samuel, o que Deus falou com você esta noite? E daí Samuel pegou e falou para Eli: Eli, Deus falou para mim, meu servo Eli, Deus falou comigo que ele vai exterminar os seus filhos, porque os seus filhos não respeitam a casa do Senhor. E além dele não respeitar o templo, ele não respeita os mandamentos do Senhor e também eles não respeitam a ti. Então, aos olhos do Senhor, eles serão exterminados, porque Deus já tinha falado várias vezes para Eli sobre os filhos dele, e que os filhos dele eram totalmente homens ruins e maldosos. E de repente Eli pegou e entendeu que Deus já tinha falado com ele várias vezes. E ele falou assim: Samuel, infelizmente eu errei na criação dos meus filhos. Eu dei muita corda para eles, e eles não me respeitam mais e não respeitam também a casa do Senhor. E daí lá um dia, os filhos de Eli, eles foram para a guerra, porque os filisteus, eles sempre estavam guerreando com o povo de Israel, sempre estavam guerreando. E lá um dia, os filisteus guerreando com o povo de Israel, e daí Israel, ele foi para a guerra guerrear contra os filisteus. E de repente, os filisteus, eles pegaram e mataram os filhos de Eli. Mataram os filhos de Eli, e depois ele pegou e, como Eli era tão assim, ele deixava os filhos fazerem o que bem queria. Então, eles foram para a guerra, e chegando lá na guerra, eles pegaram e perderam a guerra. Foram derrotados.
E daí, o que que os filhos de Eli disseram? Eles falaram assim: olha, eu tenho certeza que se por acaso nós pegarmos a Arca da Aliança e levar conosco para a guerra, nós seremos vitoriosos. Nós vamos vencer as guerras contra os filisteus. E daí, eles foram até o templo do Senhor, a casa do Senhor, e pegaram a Arca da Aliança e levaram a Arca da Aliança com eles para a guerra. E com isso, os filisteus, eles venceram a guerra, e além deles vencerem a guerra, eles levaram consigo a Arca da Aliança. Só que tem uma coisa: quando alguém chegou e contou para Eli que os filhos deles que tinham sido mortos na guerra e que a Arca da Aliança tinha sido roubada, ele ficou apavorado, desesperado. O que ele fez? Ele caiu da cadeira, que ele estava em cima do telhado, e ele caiu de lá, era uma sacada, né? Ele caiu desse lugar, desse espaço elevado que ele estava, e ele morreu, quebrou o pescoço e morreu. E com isso, os filisteus, eles levaram a Arca da Aliança, e quando eles chegaram lá na Arca da Aliança, eles começaram a ter umas doenças que apareceram na vida deles, na vida das pessoas lá. As pessoas começaram a ficar doentes e eles começaram a morrer. E daí, mais que depressa, os filisteus entenderam que era o Deus de Israel que tinha pegado e estava dando para eles um castigo, porque eles estavam sendo castigados, porque eles tinham roubado a Arca da Aliança, e que eles não podiam nem pôr a mão na Arca da Aliança. Então, aí o que aconteceu? Eles resolveram entregar a Arca da Aliança, aí eles colocaram a Arca da Aliança em cima de um cavalo, de um carro de boi, que é como se fosse, por exemplo, uma charrete, mas é guiada por bois. Eles colocaram a Arca de Aliança lá e levaram e mandaram para o povo de Israel. E disse para eles assim, ó: estamos mandando para vocês como presente, porque eles não contaram, né? E eles tinham sido que eles estavam sofrendo horrores porque tinham roubado a Arca da Aliança, mas eles falaram que eles tinham mandado para eles muito ouros também, e também mandaram a Arca da Aliança, porque eles queriam apaziguar o ódio do Deus de Israel. Então, gente, olha aí para vocês verem, né? Como que é as coisas, né? E outra coisa também, o povo de Israel viu que Eli tinha morrido e eles tinham que colocar alguém como responsável para ser também ficasse no lugar de Eli, no lugar de Eli como sacerdote. Como eles viam que Samuel, ele era temente a Deus e ele sabia fazer as coisas tudo direito, e eles viam que Samuel era um homem temente a Deus e respeitava a casa do Senhor. Então eles falaram: então Samuel, você vai ficar no lugar de Eli. E Samuel, a partir daquele dia, ele ficou no lugar de Eli. Só que ele falou assim para o povo: só que tem uma coisa, para que eu fique no lugar de Eli, vocês têm que se voltar para Deus, porque do jeito que está, não dá para ficar, porque o povo de Israel estava totalmente fazendo coisas erradas. Eles tinham colocado dentro da casa deles os deuses dos filisteus.
E eles falam assim: como que vocês querem a proteção de Deus e o cuidado de Deus se vocês não respeitam a palavra de Deus, se vocês não respeitam os mandamentos que Deus deixou? Então Samuel pegou, ensinou o povo tudo de novo, que o que eles tinham que aprender, e falou para eles: tirem da casa de vocês deuses estranhos, para que Deus possa cuidar do nosso povo. Nós devemos somente adorar ao Deus de Israel, aquele que nos tirou do Egito, aquele que nos abençoou até agora, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, vamos fazer aquilo que é certo. Então, gente, mais uma vez, Deus estava operando na vida do povo de Israel, porque o povo de Israel deixaram de seguir outros deuses e começaram a seguir ao seu Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, aquele que livrou eles do povo lá do Egito e tirou eles do Egito, né? Que tirou o povo do Egito. Então, gente, essa é a história de hoje, tá? Então, na próxima semana eu estarei de novo fazendo outras contações de história para vocês, tá bom? Até mais, gente, ó. Beijão para todos e bye bye para vocês. Tchau, tchau.